começando mais um programa, A Mensagem por Elas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É um privilégio estar aqui com você. Para quem não me conhece, meu nome é Ivelise Fonseca de Mateu e eu me encontro com um dos bens mais preciosos da sua vida, com o seu tempo. Por isso, eu chamo a sua atenção. Quem já não quis reescrever sua história, mudar de comportamentos ou já se viu magoado por palavras? Quem já não notou na sua própria vida frustrações e desafios em querer fazer diferente e não conseguir? É sobre isso que nós falaremos hoje. Abriremos a palavra para conversarmos mais um pouquinho sobre virar a página. Você é meu convidado, você é minha convidada. Nós iremos para um rápido intervalo e logo mais nós retornaremos para falarmos mais um pouquinho sobre esse tema. Fica comigo! Voltamos! Viu como foi rápido? Eu preciso de mais um momento da sua atenção, exatamente para a nossa reflexão. E no tema de hoje, nós vamos, na realidade, observar a vida de uma figura muito interessante na palavra do Senhor. É a figura de Maria. Aliás, na palavra de Deus, nós temos ali o registro sobre duas Marias, Maria Madalena e Maria, a mãe de Jesus. Ambas tinham a presença do Mestre em suas vidas, mas as suas biografias são totalmente diferentes. Aliás, a história de Maria não é a história somente de uma mulher, é a história também sua e da minha própria vida, se nós observarmos pela ótica do que está descrito na palavra de Deus. Maria, na realidade, Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus, são duas Marias muito contrastantes. E uma delas experimentou uma restauração fantástica da sua própria história. Ao observar a história de Maria Madalena, e dentro também do contexto histórico, Maria Madalena era identificada como Maria que morava em Magdala. Magdala era uma terra muito próspera. Era uma terra que exatamente as pessoas tinham os recursos que precisavam, acesso à cultura, aparentemente tudo o que necessitavam. Mas Maria Madalena, contrariamente à região que ela residia, não parecia ser tão próspera assim. Eu te convido a abrir a Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 8, no verso 1 e 2. E você perceberá comigo o que está descrito na biografia de Maria Madalena, ou Maria que morava em Magdala. É uma biografia muito interessante, porque eu realço que biografia tem a ver com a nossa história de vida, como nós somos assim identificados. Eu vou contar algo para você. Eu, desde pequena, sou conhecida como a filha da minha mãe, apresentada como esta Ivelise, filha da doutora Raquel Fonseca, para quem assim conhece. E depois do Raquel Fonseca, sempre vinham os atributos ou as profissões que a minha mãe exerceu. Hoje, eu sou apresentada como esta Ivelise, advogada, professora, mestre, doutora. E assim vai, na verdade, como a minha biografia foi adaptada. Vejam o que está escrito na biografia de Maria, em Lucas, no capítulo 8, do verso 1 e 2. Ali está assim: pouco tempo depois, Jesus começou a percorrer as cidades e os povoados vizinhos, anunciando as boas novas a respeito do reino de Deus. Iam com ele os 12, verso 2, e também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos impuros e enfermidades. Entre elas estavam Maria Madalena, de quem ele havia expulsado 7 demônios. É isso que descreve a biografia de Maria Madalena. Imagine ser conhecida como a mulher da qual se expulsou 7 demônios. E na sua biografia também constar como a mulher que foi pega em adultério.
Talvez você, ao ler este texto, diga assim: ah, Maria Madalena era uma mulher pecadora, mentirosa, ela era destruidora de relacionamentos. A biografia dela está registrada na Bíblia para mostrar quem ela era e lembrar o que ela fazia. Provável, ela, na tentativa de reescrever novas histórias, tenha dificuldades e vícios de comportamento. Isso está registrado na palavra do Senhor, para mostrar exatamente que alguns dos desejos que ela tinha, na realidade, ela mesma era escrava, sem a oportunidade de conseguir mudar sozinha. A pergunta é: por que é difícil e tão difícil mudar? Por que é difícil perdoar? Por que é difícil mudar de comportamento? Por que é tão difícil, muitas vezes, priorizar o que importa, que é buscar primeiro o reino de Deus? Por que é tão difícil mudar certas atitudes? A palavra de Deus também tem a resposta. E eu te convido a ler Romanos 3, capítulo 3, no verso 23. Nós temos a resposta. A Bíblia consegue responder as questões mais profundas e essenciais da humanidade. E ali em Romanos, no capítulo 3, no verso 23, nós encontramos a resposta. Por que é tão difícil mudar? Porque todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Todos nós pecamos e não alcançamos o padrão da glória de Deus. Isso significa que nós carecemos da sua graça e que sozinhos nós não conseguimos. Se buscarmos exatamente forças em nós mesmas ou em nós mesmos, seremos falhos. É isso que aqui podemos observar ao olharmos para a vida de Maria. Nós muitas vezes sofremos pelos hábitos que temos, mas temos uma tendência humana para o mal. Talvez você pense assim: ah, não, mas em mim não existem demônios, como na história de Maria Madalena. Na verdade, em cada um de nós há um demônio, há uma maldade, seja para uma mentira, para um espírito crítico, quando está presente a inveja, ou existem palavras ríspidas, quando a incredulidade toma conta da verdade da nossa própria fé. Quando do nosso comportamento há mais inação e indiferença do que atitude na nossa própria crença no Senhor Jesus. Existe uma tendência humana, natural, pela maldade. E esse nível de maldade que nós temos, às vezes nos faz pensar da seguinte forma: não, mas Maria Madalena é mais pecadora do que eu. E aí colocamos certos níveis. Aquele ali faz mais coisas erradas do que eu. Eu, pelo menos, sou menos pior. Sabe, a notícia e a reflexão hoje da palavra do Senhor é para te dizer que não importa o nível de erro, todos nós carecemos da graça de Deus. E nesse sentido, a palavra ainda diz que não importa se sua postura é mais desprezível ou menos desprezível do que a minha. O que será que as pessoas fazem quando se sentem sem saída? Pense comigo. Qual é o comportamento que as pessoas têm mais comuns quando percebem que não tem saída? Algumas delas culpam os outros. Então, como a culpa é minha, eu coloco onde eu quiser. Então, eu culpo o outro, culpo a minha mãe, culpo o meu esposo, culpo o meu filho, porque eu não consigo mudar. Alguns tentam se livrar das consequências dos erros, vivendo de maneira impetuosa e sem o planejamento, a reflexão espiritual de que seu comportamento alcança descendências, afeta gerações e a própria família. Outros fingem que está tudo bem. Está tudo bem. Isso ainda é menos pior do que o outro faz. Ou ainda, alguns ficam tão acostumados com o erro que pensam que o erro se tornou o certo e acabam se perdendo naquilo que é certo e no que é errado. A palavra do Senhor nos convida mais uma vez a refletir no nosso comportamento e para um caminho de mudança. Igual Maria Madalena teve uma mudança, essa mudança perpassa pela graça de Jesus. E em Mateus, no capítulo 11, que eu também te convido a abrir, do verso 28 até o verso 30, nós temos o caminho para a mudança. Esse é um texto conhecido. E se você ainda não decorou, eu deixo aqui, meu amigo, minha amiga, uma dica para você, que olha tanto o celular ou que olha para as telas, coloque ali como um descanso de tela.
Esse texto que se encontra em Mateus, no capítulo 11, do verso 28 até o verso 30, que nos diz assim: venham a mim. É um convite, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, vocês que estão cansadas e sobrecarregadas, e eu lhes darei o descanso. A palavra diz assim: venham a mim, você que está cansada, que está desanimada, que está descrente da palavra do Senhor, venha do jeito que você está. Venha e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, no verso 29, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Às vezes eu fico pensando neste texto e imaginando que o maior fardo da minha própria vida não é o casamento, não é o trabalho, não é a minha família, nem os desafios que eu enfrento. Sou eu mesma, tentando muitas vezes me dar descanso na fonte inadequada. A palavra do Senhor nos dá o caminho para essa mudança e nos mostra que Deus está disposto a lhe conceder e a me dar o descanso, a paz que excede todo entendimento e a oportunidade de virar a página, de tirar você da história de desilusão e de dor para te fazer cada vez mais feliz. Sim, a despeito dos desafios que você viva ou que enfrente, Deus deseja que você ainda aqui nesta terra seja mais feliz. Apesar do caos que você vem enfrentar, das dores ou das perdas que você tenha, dos ditos que as pessoas tenham maldito sobre a sua vida, é possível você virar a página. E a Novo Tempo coloca à sua disposição diversos materiais. Esse é um deles, que se chama Revista Esperança, Mente Feliz. É a chance que você tem exatamente de aprimorar a sua mente e assim alimentar de coisas boas, não só da palavra do Senhor, mas para ter respostas. Respostas assertivas, baseadas na palavra, para que a sua mente esteja aí preenchida de respostas como de onde vem o pecado, o porquê nós enfrentamos tantas dores, como virar a página e fazer a diferença. Aqui em Mateus, no capítulo 11, do verso 28 a 30, nós temos aí a chave para a verdadeira libertação. Com o devido respeito a todos os profissionais da área aí da terapia, que se ocupam da mente humana, não há sequer a melhor técnica que possa existir no mundo humano que venha sobrepujar ou substituir o poder que Deus tem de dar a você a paz que você necessita. Amém por isso? Jesus está à sua disposição e Ele é capaz de trazer para cada ser humano a noção do certo e do errado. Sabe, a minha filha tem 5 anos de idade e eu, ao levá-la para, depois de uma reunião de professores, dando parabéns pelo desenvolvimento dela acadêmico, eu a levei numa loja e disse assim: Sara, você vai ter R$ 20 para poder comprar um presente, porque você tem sido boa aluna. Ela escolheu ali, olhou na prateleira, alguns dos produtos, pegou 2 e falou: mamãe, eu gostaria de 2. Eu falei: só um. E sabe o que Sara vira no meio do shopping faz? Em nome de Jesus, qual eu decido? E ela falava sozinha. Eu olhando para aquela cena me emociono, porque Sara consegue aos 5 anos já entender o que é certo e o que é errado, e o que Deus é capaz de dar para o ser humano. Deus é capaz de dar a paz que você precisa, o discernimento necessário, a inteligência e a sabedoria para que você mude de comportamento, vire a página da sua história, libere-se da culpa e tenha noção da sua responsabilidade. É exatamente Ele que nos traz, através do Espírito Santo, a consciência do que é certo e do que é errado. E no livro de João, no capítulo 8, do verso 10 ao verso 11, ali nós percebemos que Jesus Cristo, Ele não condena o pecador, Ele condena o pecado, mas Ele aceita o pecador que aceita o seu convite de vir, venha, descanse em mim, libere da sua vida o peso que você mesmo carrega, estando certo de que o jugo de Cristo é suave
e o seu fardo é mais leve. Então, quando você encontra Cristo na sua história, sabe, eu vou elencar aqui para você algumas das mudanças que acontecem. Encontrar a Cristo não significa necessariamente que talvez ele apareça para você do jeito que você imagina, mas isso pode acontecer se for necessário para a sua vida e para a sua salvação. Mas se você encontra Cristo, especialmente através da sua palavra, investindo tempo e momentos a sós com Ele, no seu modo, dentro da sua casa, no seu trabalho, buscando entender a sua palavra de modo sincero, sabe o que acontece? A sua estrutura emocional e o seu senso de valor são restaurados. Você para de ficar imaginando o seu valor pela perspectiva do outro. Porque eu não sou exatamente o que o outro diz que eu sou. Porque o outro pode gostar ou não, mas o meu valor está atrelado ao valor que Jesus Cristo assim me deu no sangue derramado na cruz. Quando você se encontra com Cristo, você tem noção do seu valor, você muda esse senso e isso se torna mais estável, independente do que os outros digam ou como os outros te olham. Isso não significa que não importa muito o que os outros pensam a seu respeito, mas você não pautará o seu valor exatamente pelo que os outros dizem e não vai se deixar levar por isso. Tem mais um detalhe. Você deixa com que a sua imagem seja restaurada. E restaurada de que forma? O Senhor sabe que nós somos seres sociáveis, que precisamos uns dos outros e que a nossa vida interage com outras vidas. Então, quando a nossa imagem social também é restaurada, eu tenho a autorresponsabilidade de saber que a minha conduta, a minha postura, a minha forma de viver também passa aí, interage com outras vidas e eu sou responsável da forma como eu vivo, como eu testemunho, daquilo que eu como, do que eu digo. Dessa maneira, eu acabo tendo exatamente mais felicidade em me conectar com outras pessoas. E ainda que eu me frustre, eu busco no Senhor a minha imagem social restaurada. Sabe, Maria e outras mulheres, quando estavam ajudando a participar ali, a organizar uma ceia e participando de uma ceia com várias pessoas onde Jesus estava presente, isso está em Lucas, no capítulo 7, do verso 36 até o verso 50, Maria já tinha encontrado a Jesus. E quando Maria encontrou a Jesus, e num dos episódios da palavra, Jesus pergunta, cadê aqueles que te condenam? E ali não ficou nenhum. Então Jesus disse para ela, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Maria, ao encontrar com Jesus, se permite entregar o fardo dela, a receber o fardo leve de Cristo. E feliz neste encontro, depois, num dado momento, ela está na ceia que Jesus estava, e estando restaurada, Maria ali exala a gratidão dela, investindo o que ela tinha de mais importante, seus recursos, usando do seu cabelo, você pode ler isso depois, e ela ali, a suposta adúltera, estava aos pés de Jesus, ofertando sua própria vida e derramando aos pés de Jesus um fardo de perfume muito raro e caro naquele momento. Sabe o que isso significa? Que quando nós nos encontramos com Cristo e permitimos exatamente essa troca de fardo e o descanso que só Ele pode dar, o nosso semblante muda. A nossa vida muda. Sabe por quê? Jesus enalteceu Maria ali diante de todos os que estavam. Além dos pecados perdoados, Jesus enaltece aquela que no começo eu disse para você que tinha a biografia supostamente desgraçada. Jesus diz assim, exatamente que aquela Maria que fez aquilo, aquele ato de gratidão, ela estava exatamente ali reconhecendo quem era Cristo na sua vida. Precisamos ter paciência, pois Deus não erra. E quando encontramos com o Senhor, isso é um processo. Toda nossa fé passa por um processo e pela prova do tempo. Nós precisamos ter paciência. E no decorrer deste processo, nós demonstramos exatamente que não importa o que tenha acontecido no passado,
Deus aproveita as oportunidades para transformar o nosso presente, abençoando inclusive o nosso futuro. Nesse contexto, nós somos despertados. Esse é o último ato dessa mudança de encontro com Cristo. Nós somos despertados a nos comprometer com novas atitudes. Sim, sabe o que acontece? Quando nós encontramos a Cristo, o nosso coração muda, a nossa alma recebe essa paz que excede todo entendimento, nós nos sentimos mais leves. E Deus nos ama da forma como nos encontra, mas Ele nos ama tanto que deseja que nós mudemos os nossos comportamentos. É tão interessante que o ser humano espelha exatamente pelo neurônio espelho comportamentos. Nós somos semelhantes uns aos outros, com quem convivemos. Isso acontece no casamento, com os amigos, os colegas de trabalho, com aqueles que frequentam certos clubes. Se você aí que me escuta está aposentada, faz parte de um clube de livros, de tricô, ou se você, na realidade, está aí e joga com outros colegas da faixa etária mais madura, de fato você tem comportamentos semelhantes, porque a nossa convivência, de alguma maneira o nosso cérebro espelha comportamentos positivos e negativos uns dos outros na convivência. O que eu quero dizer para você é que aquele que se permite ser despertado por Cristo, desperta também novos comportamentos e novas atitudes. E quando Maria Madalena é exortada por Cristo, vai e não peques mais, é o chamado que ele faz a ela. Agora segue a sua vida, deixando o que está para trás. Vire a página. Eu peço licença de maneira muito humilde para fazer esta paráfrase. É o convite de Cristo. Vire a página. Siga fazendo de forma diferente. Lembre-se, isso é bem importante, irmão, irmã, amigo que está me escutando. A construção de um novo capítulo passa pelo processo de que você foi perdoado, mas também implica em viver como perdoado. Sem olhar para trás e só pelo retrovisor, sem se sentir culpado, mas desenvolvendo novas atitudes pautadas na palavra do Senhor. Você pode olhar para as pessoas, sim, modelar certos comportamentos, mas há uma grande diferença entre você aceitar Jesus como Salvador e aceitá-lo como Senhor da sua vida. O meu convite hoje, cada vez mais, e que está na palavra do Senhor, é que além dele ser o seu Salvador, ser o seu lenitivo e ser a própria paz que excede todo entendimento, a disposição para entrar na sua casa, na sua vida e fazer a diferença, é você submeter a sua vida a Ele como Senhor do seu viver, confiando de que isso não é um processo instantâneo, é um processo de toda a vida. E ainda que você caia, o Senhor ajudará você a se levantar. Mas quanto mais perto você estiver dele, mais consciente você estará dos comportamentos e das novas atitudes em progresso que você terá através da palavra dele, tendo consciência daquilo que é certo e que é errado. Quando Jesus é seu Senhor, isso significa que sua caminhada e seus valores mudam de direção. Quando Jesus é seu Senhor, isso significa que você suspende o julgamento em relação ao seu próximo. Você aprende a amar de forma incondicional. Só por hoje, eu não estou pedindo isso para a sua vida toda, porque nós só temos o hoje. Que Jesus hoje seja o Senhor da sua vida. E dessa maneira, você confie nele para mudar aquilo que você pensa que pode ser impossível. Ellen White, que é uma autora cristã, escreveu que algumas das nossas tendências humanas, que muitas vezes nós olhamos como impossíveis de serem modificadas, na presença de Cristo, elas podem ser aprimoradas, substituídas. A ira pela paz, o nervosismo pelo amor, a ansiedade pela paciência, e é só por Deus e só por hoje. O meu desejo sincero é que você e eu aceitemos cada vez mais Jesus Cristo como Senhor da nossa vida. E aí, nós conseguiremos conviver de maneira pacificadora no meio do caos. As pessoas perceberão, através do seu semblante, que de maneira sobrenatural Deus tomou a sua vida. E então, a sua postura frente aos desafios será uma postura de maneira pacificadora, amorosa
e pautada na palavra do Senhor. Olha para Jesus, não olha para o seu próximo, para de olhar para os erros dos outros. Olha para Jesus, vire a página da sua vida. Pare de se condenar pelo seu passado. Aceite o convite do Senhor para estar na sua presença e viver de modo leve e cada vez mais feliz. O meu desejo é que desta maneira você perceba que Deus olha para você como Ele olhou para Maria Madalena. E neste contexto, isso significa que quando Ele olhou para Maria Madalena com o seu olhar, Ele disse: venha, porque a minha graça é suficiente para aceitar você. Meu sangue perdoa todo e qualquer pecado. Posso fazer uma pausa, quase terminando? Jesus está disposto a perdoar qualquer erro que você tenha cometido, não importando a catalogação dos erros, o nível da sua gravidade. Eu não estou aqui para nominar estes erros ou pecados. Eu estou para te dizer que da mesma maneira como Jesus olhou para aquela mulher que possuía muitos demônios e a perdoou, Ele está disposto hoje a olhar para você com o mesmo olhar de amor, a te perdoar e não te deixar do jeito que você está. Ao contrário, a te oferecer graça, novidade de vida, nova imagem restaurada, novos valores, novos comportamentos. O que Cristo deseja hoje é nos trazer novidade de vida e dizer, por enquanto você estiver aqui nessa terra, você vai ter aflições, mas mantenha o ânimo. Para de olhar para trás, de se sentir aí pecador no sentido de culpado e achar que você não vai conseguir. Olha para mim e troca comigo o teu fardo, porque o meu jugo é leve. E neste caso, eu vou com você. E vou com você. Posso ir muitas vezes no seu lugar, diz Jesus Cristo. E nesse sentido, quero dar para você novidade. Enquanto estivermos aqui nessa terra, não é para você se sentir infeliz ou achar que sua vida não tem solução. Ao contrário, Deus deseja que você seja cada vez mais feliz e se encontre contente com Ele e nele, na presença dEle. Busque nele a fonte da sua existência. Se firme nele e faça dele aí a ótica dos seus valores. Perceba nele os valores e na palavra dele o que ele deseja para você. É ele quem te oferece o perdão para quaisquer pecados que você tenha cometido e te faz o convite para mudar as atitudes. Eu quero convidar você a fazer uma oração. Querido Deus, alcance cada irmão, cada irmã que está nos ouvindo, cada amigo que precisa desta paz que excede todo entendimento, virando a páginas de suas histórias para que eles olhem para o presente como um presente que o Senhor nos dá. Que teu Santo Espírito os alcance, que eles tenham a certeza do perdão e aceitem a graça que o Senhor assim nos oferece. No nome de Jesus, amém.